As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Essa coisa toda de aquecimento global tem deixado as pessoas loucas da vida. Sabemos que a temperatura anda absurda. Tem dias que é simplesmente impossível andar nas ruas. Parece que o corpo humano começa a pesar toneladas. Algo como se você estivesse andando na superfície do Sol. É bizarro. Mas os cientistas ainda dizem que vai piorar muito. Quem tem condições vai morar em lugares mais frios. Acontece que tem ondas de calor absurdas nesses lugares também. Fora chuvas torrenciais, que mais parece um dilúvio de Noé. Acho que nós condenamos de vez o planeta. O ruim, que foi logo na minha vez. Acho injusto isso. Mas fazer o quê? Hoje estava muito quente. Mas eu precisava ir ao trabalho. Na televisão e nos alertas que recebi no celular, dizia que eram para todas as pessoas ficarem em casa. Algo como umidade do ar, estar muito baixa, queda de pressão e etc. Mas como sou assalariado, preciso chegar ao trabalho. Se o meu chefe me mandar de volta para casa, melhor assim. Posso assegurar que nesse dia, nem o ar-condicionado estava dando conta. Fiz o sacrifício de comprar um. Ele virou um item de necessidade básica, mais até do que comer bem. Quando coloquei os pés na rua, o calor infernal, o sol sorridente com nosso desespero, o bairro estava uma confusão só. Pessoas apressadas, colocando pano na cabeça para se protegerem, querendo entrar apressada nos prédios para se protegerem do calor. Eu sentia o ar embaçado, como se ele quisesse queimar as minhas retinas. Parecia que existia uma fumaça no ar, e logo trouxe um cheiro muito ruim. Um cheiro de algo podre, como se carniças estivessem espalhadas pelo chão. Rapidamente tampei as narinas. O cheiro era terrível. Para tentar de me distrair, eu ia ouvindo uma música bem leve no fone de ouvido. Mas até ele resolveu sucumbir ao calor. Começou um enorme chiado, até que ele parou de funcionar. Simples assim. Eu pude ouvir uma gritaria à distância. Tentando concentrar nas palavras, eu captei uma mulher gritando: "Tem gente morta no chão!" Alguém deve ter passado mal e caiu no chão. Um infarto fulminante. Eu havia pensado na hora. Mas quando eu cheguei um pouco mais perto da praça principal, o cheiro de podridão foi aumentando. Por um momento, eu havia distraído do cheiro, mas agora ele se tornou insuportável. Eu vi à distância uma roda de pessoas aglomeradas, olhando para alguma coisa. Quando cheguei mais perto para olhar, e tapando o nariz com todas as minhas forças, eu vi que tinha alguns cadáveres no chão, já em um estado avançado de decomposição, e com dezenas de moscas voando ao redor. Um senhor que estava ali perto falou para mim: "Essas pessoas não aguentaram o calor. Caíram mortas mais cedo, e o socorro ainda não chegou." O pior ainda estava por vir. Minha garganta começou a secar. E eu, por um instante, sabia que precisaria beber 2 litros de água em questão de minutos, ou eu morreria. É engraçado pensar que a coisa mais valiosa do universo não é uma pepita de ouro, nem um diamante, e sim água. Está presente em todo o nosso corpo e ao nosso redor. Mas eu não via nada naquele momento de angústia,
nenhuma fonte por perto. E quando fui pensar no quão absurdo era aquilo, eu olhei para frente e vi uma mulher caindo no chão, dando um enorme grito que chamou a atenção de todo mundo. Por um segundo engoli em seco e tentei esquecer a secura que eu estava sentindo. Populares correram para ajudar, mas em vão. Ela tinha morrido, já estava morta, e eu pude ver de perto. A sua pele começou a escurecer rapidamente, e um cheiro de podridão começou a sair do corpo. Parece que o enorme calor estava apodrecendo os corpos de uma maneira muito rápida, de uma maneira que não poderia ser possível. Meu Deus! O que está acontecendo? Gritou desesperado uma outra mulher ali perto, olhando para o filho caído, que também estava morto. Um homem olhava no bolso das calças de um mais velho caído. Eu achei que a barbárie dos roubos havia começado, mas era o filho do velho que falou comigo. Eu preciso achar as chaves de casa. Ele era o meu pai, disse um homem bastante emocionado comigo. Enquanto eu estava distraído no meio daquela confusão toda, os meus sentidos sendo atacados por todos os lados, uma sirene forte começou a tocar bem distante. Nem sabia que existia algo assim na minha cidade. Depois, uma voz no alto-falante começou a berrar conosco. Ela estava dizendo: corram! Todos para dentro de algum prédio, para dentro de alguma casa. Fechem as cortinas, fechem as janelas, evitem a luz do sol. Com bastante fé, vamos vencer essa dificuldade. A voz era trêmula, mas denotava que estava sendo sincera. A gente precisaria se proteger da calamidade que estava se abatendo sobre nós. Suando bastante, pingos caíam nos meus olhos, os fazendo arder bastante. Com dificuldade em enxergar, eu comecei a correr em direção ao prédio do meu trabalho. Era um prédio pequeno, de 3 andares. O meu escritório ficava no 2º andar. Assim que eu enfiei a mão no bolso para retirar a chave e abrir a fechadura, minha mão queimou ao toque na chave. Com um grito eu soltei ela no chão. Estava derretendo. Quando eu olhei para as minhas mãos, intrigado, eu via saindo fumaça delas, uma fumaça forte. Eu estava começando a queimar por dentro. Estava vendo todas as forças do meu corpo se esvaindo. Nesse momento, fui para o meio da rua e despenquei no chão, para logo em seguida ser pisoteado por muitas pessoas que corriam desesperadas buscando um abrigo. Antes de fechar os olhos para sempre, percebi uma multidão de cadáveres no chão. Acho que essas pessoas não conseguiram sobreviver. O mundo estava condenado. Ela tinha acabado de espirrar pela 3ª vez seguida. Lúcia estava sentindo uma tremenda dor de cabeça. A sua amiga do trabalho falou para ela ir ao hospital. A dengue está pegando geral. Minha mãe ficou 3 dias de cama. Lúcia, você não pode dar mole. Mas Lúcia vinha se segurando há alguns dias. Não gostava de hospitais. Ela sentia que poderia pegar algo ainda pior andando por lá. Pessoas com todos os tipos de doenças andavam por lá. Sabe-se lá qual bactéria ou vírus ela poderia estar respirando. O que Lúcia não sabia é que algo diferente estava no ar da cidade. E ela era apenas uma dentre milhares de pessoas que estavam sofrendo com os mesmos sintomas. Em casa de noite, sua mãe estava preocupada, mas Lúcia tomou um remédio e disse que ia deitar um pouco para descansar, e que logo aquilo tudo passaria. Ela era jovem
e o seu organismo se recuperaria. Mas não foi isso que aconteceu. Ela começou a passar muito mal. A sua febre aumentou bastante. Ela estava suando muito e com frio, tremia. Seus pais, preocupados, a levaram até o hospital mais próximo, que estava lotado. A sala de espera do hospital era um inferno. Corpos suados e febris se amontoavam em bancos precários, tossindo e espirrando uns nos outros. O ar era pesado e úmido, carregado com cheiro de doença e desespero. Lúcia oscilava momentos de lucidez e inconsciência, enquanto seus pais, preocupados, olhavam para todos os lados à procura de algum médico. Mas a situação ali estava caótica. Não tinha como exigir nada. Apenas aguardar e torcer para o remédio que a filha tinha tomado começar a fazer algum efeito. Depois de alguns minutos, se sentindo muito fraca, com a sua cabeça latejando bastante, prestes a explodir, Lúcia recobrou a consciência. Ela dizia que estava melhor das dores, mas foi aí que ela olhou ao redor e percebeu o caos em que se encontrava. Ela olhava horrorizada para tudo aquilo. Ainda mais que ela tinha pavor de hospitais e de pegar algo ainda pior. Uma bactéria que fizesse o seu cabelo cair, por exemplo. Algo que ela tinha visto na internet e a deixou alarmada. No momento em que ela tentou se levantar para dizer aos pais para eles irem embora, um grupo de pacientes, em sua busca desesperada por alívio, empurravam e esmagavam uns aos outros. Alguns até caíam no chão. Outros chegaram a esbarrar em Lúcia, que tentava desviar. Outros pacientes gritavam de medo e de dor, mas as suas súplicas eram ignoradas por conta da baderna que se encontrava no hospital naquele momento. Lúcia tentou se afastar da multidão, usando seu pai como escudo humano, mas ela percebeu que seria impossível eles conseguirem sair dali. Ela estava presa em um mar de corpos doentes, incapaz de escapar dos horrores que a cercavam. De repente, ela se perdeu dos seus pais, que sumiram no meio de todas aquelas pessoas. Olhando preocupada para todos os lados em busca deles, ela sentiu uma mão gelada tocar o seu ombro. Quando Lúcia se virou, ela viu um homem pálido e magro, seus olhos opacos e só aparecendo o branco dos olhos. Faltava o mais importante. A pele do homem estava toda coberta de manchas roxas e um líquido escuro escorria da sua boca. O homem a abriu para falar, mas nenhum som saiu dela no momento. Em vez disso, ele tossiu violentamente, expelindo sangue e pus em seu rosto. Lúcia recuou horrorizada, limpando com a camisa, mas o homem a agarrou pelos braços. Seus dedos magros eram também muito fortes, uma pinçada de garra cravando em sua carne. Então ele sussurrou no ouvido de Lúcia, e pôde sentir o hálito podre saindo daquela boca imunda. Você está doente. Você vai morrer. A voz era rouca e fraca, porém, as palavras eram reais. Soavam como verídicas. Lúcia lutou para se livrar dele, mas o homem era forte demais. Ela tentava a todo momento olhar para ver seus pais, mas não os encontrava. O homem, então, a puxou para mais perto, seu corpo fétido e machucado pressionando contra o dela. Lúcia pôde sentir o calor da febre irradiando através de sua pele, e o cheiro da doença era nauseante. Ele falou: "Todos nós vamos morrer, menina. Este é o fim das nossas sofridas vidas." Ele disse com os olhos fixos em Lúcia. A jovem então fechou os olhos, esperando o inevitável. Quando tudo mais já parecia perdido, algo inesperado aconteceu. Um grito agudo, ensurdecedor, terrível,
encheu toda aquela sala. O homem alargou quando o grito veio seguido de um estrondo muito alto. O chão tremeu sob os pés de Lúcia, e as paredes começaram a rachar, ameaçando cair em cima de todas aquelas pessoas. Lúcia então gritou pelo nome dos seus pais. Estava morrendo de medo. Não queria mais ficar ali com aquelas pessoas estranhas e doentes. Uma pedra despencou do teto e caiu em cima da sua cabeça. Ela desmaiou. Quando voltou a abrir os olhos, a sala inteira estava em ruínas. Poeira e destroços continuavam a cair do teto. No ar, ainda se ouviam gritos de terror, mas o homem pálido havia desaparecido, assim como a multidão de pacientes febris e doentes. Lúcia então se levantou ainda atordoada e confusa. Ela olhou ao redor, mas não viu ninguém, nem vivo e nem morto, embora ao longe ainda escutasse alguns gritos. Caminhando pelo hospital, ela viu que tudo estava em ruínas. Antes de uma calamidade de pessoas, agora era uma calamidade de destruição. Com o coração batendo forte no peito, ela saiu do prédio. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas ela sabia que depois desse dia, ela nunca mais seria a mesma. Ela se curou de um trauma. Ela se curou do seu medo por hospitais. Agora, ela precisava achar os seus pais no meio daquela bagunça toda.